Oi, Enis, semana movimentada essa, hein? Muito movimentada mesmo, André. Vários projetos aprovados no plenário e nas comissões, além das audiências públicas. Isso é sinal de que o nosso Senado Notícias Revista está cheio de informação. Como sempre, né, André? Vamos ver no programa de hoje. Plenário aprova garantia de vaga em escola para filhos de vítimas de violência doméstica. Em audiência pública, ministro da Educação fala de corte de verbas para universidades e defende educação básica. Medida provisória 870 é aprovada e mantém FUNAI no Ministério da Justiça e COAF na Economia. O Senado Notícias Revista começa agora. Para ajudar os estados que estão com as contas no vermelho, o presidente do Senado promoveu um encontro com o presidente da República, o presidente da Câmara, 21 governadores e 4 vice-governadores. Para Davi Alcolumbre, a reforma da Previdência deve vir acompanhada de uma distribuição mais justa de recursos entre União, estados e municípios. 25 governadores e vice-governadores participaram do café da manhã na residência oficial da presidência do Senado. Apenas os governadores do Paraná e do Amazonas não vieram ao encontro organizado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente Jair Bolsonaro, que participou do início da reunião, pediu a união de todos para melhorar a situação econômica do país. Estamos no mesmo barco e o mar não é de almirante. Mas se nós juntos dermos as mãos e focarmos realmente naquilo que interessa para o nosso povo, para o nosso Brasil, nós podemos sair dessa situação que nos encontramos. Os governadores foram unânimes na posição favorável à necessidade da reforma. Eu, por exemplo, no meu estado, no mês de janeiro, só o déficit da Previdência foi 40 milhões de reais que eu tive que tirar dos cofres do estado. E se não for aprovadas as reformas, eu só consigo governar até o final do mês de junho. Embora haja discordâncias em relação ao texto. É preciso retirar da proposta aqueles pontos que inviabilizam qualquer tipo de deliberação, a exemplo da capitalização, de medidas antissociais contra os trabalhadores rurais e contra os mais pobres em geral. Mas eles pediram uma redistribuição mais justa dos recursos. Querem que chegue mais dinheiro para estados e municípios. Quem presta efetivo serviço à população são governadores e prefeitos. Isso é um entendimento do governo e agora nós precisamos dar os rumos, abraçando todos, tanto as reformas do governo federal quanto aquelas que são necessárias para os estados e municípios. Os governadores entregaram aos presidentes da Câmara e do Senado uma carta com 6 reivindicações, segundo eles, fundamentais para o reequilíbrio das contas. Entre elas estão a securitização das dívidas dos estados e do Distrito Federal e o avanço da PEC, que aumenta gradativamente de 21,5% para 26% o repasse de recursos para o FPE, Fundo de Participação dos Estados. Na carta entregue também ao Executivo, os governadores pedem ainda a implementação do plano de ajuda aos estados prometido pelo governo, a compensação aos estados exportadores em decorrência da Lei Candir, a reestruturação do Fundeb e o repasse de recursos pela exploração do pré-sal. Cada um desses 6 pontos, daqui uma semana, será respondido pontualmente. O que vai fazer com o item 1, item 2, item 3? É isso. Nós trabalhamos de maneira clara e de maneira objetiva com os governadores. Então, eles vão ter uma resposta para cada um dos questionamentos. Mais uma vez foi protelada. Daqui a uma semana é que o governo vai se posicionar. Tem pontos que vai depender de ação no Congresso Nacional, como a questão da sessão onerosa, que acho que isso vai caminhar rapidamente até em meados de junho. A sessão onerosa deve estar resolvida tanto na Câmara quanto no Senado. E temos também a expectativa de abordar outros pontos que foram colocados pelos governadores, como a questão do Plano Mansueto, que é a possibilidade da retomada da contratação de créditos por parte dos governos estaduais. Se o Estado brasileiro, o país, não tem recurso para investir, imagine como estão os estados e os municípios. Então, se a gente quer efetivamente redistribuir a arrecadação, a gente primeiro precisa ter arrecadação.
precisa ter caixa, precisa equilibrar as contas. E por isso a importância da reforma, mas que ela esteja, a reforma da Previdência, ela esteja como foco principal de um processo de reequilíbrio das contas do Estado. Mas que a gente possa, paralelo à reforma da Previdência, discutir a cessão onerosa do bônus de assinatura com divisão com estados e municípios, que o governo federal já se manifestou que quer fazer. A semana foi cheia de votações no Senado, André. É verdade, Ani. O destaque foi a aprovação de mais projetos da pauta feminina. Vamos ver na reportagem de Soraya Mendanha. O projeto aprovado torna obrigatório o registro no boletim de ocorrência da informação sobre a condição de pessoa com deficiência da mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Nós temos hoje no Brasil um grave problema. Os dados que são apresentados, nós temos aí por ano uma média de mais de 4.500 mulheres assassinadas. Evoluímos muito na legislação brasileira, com a tipificação penal do feminicídio, com a Lei Maria da Penha. Precisamos evoluir mais nas garantias a partir da estruturação dessa rede para que esse crime de fato possa ser combatido. Outro projeto da pauta feminina que foi aprovado pelos senadores é o que altera a Lei Maria da Penha para garantir a matrícula dos dependentes de vítima de violência doméstica e familiar em escola de educação básica mais próxima do domicílio. Essa proteção especial não é luxo, é necessidade absoluta. Todos os senadores e senadoras empenhados para que a pessoa que sofra violência, a mulher que sofre violência, tenha proteção garantida para ela e também a segurança educacional, escolar e com sigilo, como acabou de ser colocado, para ela e para os filhos. Os senadores também aprovaram um projeto que facilita o georreferenciamento de imóveis rurais. Pela proposta, os donos de imóveis rurais podem ficar dispensados de apresentar carta de anuência de seus vizinhos na hora de registrar os limites do terreno com base em georreferenciamento. O projeto, senhoras e senhores senadores, ele tem apenas um objetivo, que é a desburocratização da averbação do georreferenciamento de todas as propriedades rurais do país, sejam pequenas propriedades, médias propriedades e grandes propriedades. Também foi aprovada a proposta que incentiva a realização de concursos literários. O texto segue para a sanção. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, participou de audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Esporte para apresentar as diretrizes e programas prioritários do Ministério. Ele foi questionado por senadores sobre o corte de 30% no orçamento das universidades e negou. Disse que houve apenas um contingenciamento de gastos. Weintraub deixou claro que o foco do Ministério não será a educação superior, mas um reforço da educação básica. Classificou de tragédia brasileira o que acontece nos bancos escolares. Evasão escolar no 3º ano do ensino fundamental e no 1º ano do ensino médio. Crianças que não são alfabetizadas e desconhecem operações matemáticas e jovens sem qualificação profissional. A gente está diminuindo no Brasil ensino técnico, aquele que te ensina um ofício. Saiu recentemente nos jornais que tem demanda para 500 mil vagas de pessoas que têm o ensino técnico em áreas de tecnologia. Só que não tem gente qualificada para isso. As pessoas querem aprender um ofício. Quem sabe um ofício não passa necessidade. O ministro reforçou que o país gasta 7% do PIB com educação, mas gasta mal. Aqui mostrando que se as universidades de cada um dos estados fosse o estado, estava tudo estourado na lei de responsabilidade fiscal. Porque as universidades hoje são uma grande folha de pagamentos. Nenhuma delas gasta menos do que 80% dos recursos dela com folha direto. Depois da apresentação de Weintraub, senadores questionaram a decisão do Ministério de revisar as verbas para as universidades federais e a declaração de que as instituições de ensino estavam fazendo balbúrdia. Como é que um gestor de universidade, ministro, como é um gestor de Instituto Federal, trabalha em pleno mês de maio com um torpedo de 30% a menos para gerir o ano, o mesmo ano? Como é que um gestor desse faz?
Vocês têm que fazer um manual para o cara poder administrar e gerir esse navio aí. O que talvez seja chamado de balbúrdia seja o direito constitucional que tem professores e estudantes, muitas das vezes, como ontem fizeram em todo o Brasil, reivindicar os seus direitos a ter um investimento em educação. Já foi dito aqui que houve um corte de 2,4 bilhões na educação básica pelo vosso governo. Me parece um contrassenso claro aí. Diz que é para cortar das universidades, mas tem um corte de 2,4 bi na educação básica. Eu quero só citar alguns cortes, que foi parte da sua exposição aqui ainda há pouco. Em construção de creches, Vossa Excelência falou de creches aqui, o MEC bloqueou, por exemplo, 146 milhões dos 265 milhões de reais previstos inicialmente. O senhor falou das creches. Quantas creches o governo da Dilma fez? Só um minutinho. Mas, ministro, não falei isso, eu falei dos cortes deste governo. Não estou desmerecendo os cortes que não há corte nenhum, é contingenciamento. Obrigado pelo sinônimo. Tem ficado um pouco cansado dessa estratégia do governo de bater, assoprar, dizer que está falando uma coisa e não está. Na verdade, essa questão de corte e não corte ou de contingenciamento é retórica. Na verdade, isso é um corte temporário que pede aos gestores que venham se subordinar ou pedir ou expor situações específicas que serão decididas caso a caso. Então, isso é uma espécie de, e direto a mim, indiretamente ao parlamento, me soa também um pouco como chantagem, porque em todas as áreas agora é essa coisa. Se a Previdência passar, tudo é liberado. Se a Previdência não passar, não é liberado. O governo contingenciou 30% dos recursos, prática e ferramenta usada em todos os chefes do Executivo do Brasil. Eu quero alertar que a educação tem um orçamento constitucional. Nem que quisesse poderia cortar. A qualificação do ministro para o cargo também foi discutida, porque ele é formado em economia. O senhor se sente verdadeiramente preparado para fazer essa virada importantíssima na educação, na qualidade da educação brasileira? A minha formação acadêmica, ela é robusta. Estão tentando me desconstruir, coisas até feias estão fazendo a meu respeito, mas ela é robusta. Eu estou bem acima da média dos últimos 15 ministros que passaram por lá, mas bem acima, em termos de qualificação e em termos de nomes de universidades às quais eu vim. Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos como gestor, de pegar desafios, grandes corporações, times, colocar os times com metas, fazer ajustes. Eu não vou acertar 100%. Certamente vai ter um outro time que vai precisar ajuste e entregar no prazo, com qualidade e no orçamento. Depois de 3 dias de debates, a comissão mista que analisou a medida provisória 870 de 2019, que muda a estrutura administrativa do governo, aprovou o relatório final. E 2 pontos do texto do relator foram alterados, o que não agradou muito ao governo. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, continua no Ministério da Economia. Já a demarcação de terras indígenas e a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, voltam para o Ministério da Justiça. A comissão mista que analisa a medida provisória 870 aprovou o texto com alteração de alguns itens da pauta. A votação aconteceu após mais de 2 horas de debates. O governo Bolsonaro sofreu derrotas em 2 pontos polêmicos. Os parlamentares decidiram que a Fundação Nacional do Índio permanece no Ministério da Justiça e a demarcação de terras indígenas fica a cargo da FUNAI. Já o COAF, que foi transferido para o Ministério da Justiça, deve voltar para o da Economia. Mas o relator da proposta e líder do governo, senador Fernando Bezerra, teve sucesso em pontos como a aprovação do limite da atuação dos auditores fiscais da Receita Federal a crimes tributários e em relação ao número de ministérios. O texto inicial reduzia a quantidade de 29 pastas para 22, mas o parecer do relator alterou o número para 24, resgatando 2 ministérios, cidades e integração nacional. A proposta ainda precisa ser aprovada no plenário da Câmara e do Senado. O prazo de validade da medida provisória expira na primeira semana de junho. Ao todo, foram apresentadas 541 emendas ao texto original. Caso o MP passe com as alterações, a estrutura do governo muda novamente. O relator do projeto declarou que vai trabalhar para devolver o COAF para o Ministério da Justiça. A votação causou debates. Foram 3 dias consecutivos para chegar a um acordo. O relator leu o
parecer da MP e ressaltou que estava disposto a ouvir a opinião dos parlamentares. É o relatório com a sua versão final, mas nós estamos em um processo de intensa discussão e de negociação com diversas lideranças partidárias. Então, ao examinar cada destaque, nós iremos ver a possibilidade de eventualmente aceitar alguns dos destaques que foram apresentados. Entre os itens polêmicos estava a volta do COAF para o Ministério da Economia. O Conselho foi transferido no início do ano, quando a MP 870 foi editada, para o Ministério da Justiça, no comando do juiz Sérgio Moro. O COAF atua na área de inteligência financeira e no combate à ocultação de bens. Eu quero deixar consignada aqui a minha posição no sentido de que o COAF permaneça no Ministério da Justiça, porque é lá, não pelo local onde permanece, mas porque lá ele está sendo visto, respeitado como instituição administrativa independente que é, e também lá ele está sendo melhor estruturado. Outro ponto conflitante foi a transferência da FUNAI do Ministério da Justiça para dos Direitos Humanos e a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura, alteração feita pelo presidente Jair Bolsonaro, também com a MP 870. Considero fundamental a apreciação dos destaques relativos à Fundação Nacional do Índio. O senhor relator já avançou colocando a Fundação Nacional do Índio no Ministério da Justiça, aliás, retornando de onde ela deveria ter vindo, mas repito que ontem foi destacado por outros colegas parlamentares e por nós da rede. É inadequado a cabeça ficar no lugar e a finalidade, ou melhor, o corpo ficar no lugar e a finalidade da instituição, que é garantir a demarcação das terras indígenas, ficar em outro espaço institucional. Acho que é um equívoco se colocar no Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas, até porque vai, lá na frente, levar a algum tipo de atrito, e se tem algum brasileiro que merece o respeito nas suas terras, são os índios. O limite da atuação dos auditores fiscais da Receita Federal a crimes tributários também causou discussão. A atuação dos profissionais fica restrito a crimes de natureza fiscal, proibindo que indícios de crimes tributários sejam compartilhados sem autorização judicial. Ao impedir uma atuação mais ampla dos auditores da Receita Federal, ou seja, a reforma administrativa que está para ser aprovada é uma reforma que pesa a mão nas entidades da sociedade civil, promovendo uma intervenção dessas entidades e afrouxa na investigação da corrupção e da sonegação, que, aliás, é um anseio hoje da população brasileira. A expectativa era de que a medida provisória que reorganiza os ministérios fosse votada pela Câmara dos Deputados na quinta-feira, mas isso acabou não acontecendo. A MP dos ministérios vence no próximo dia 3 de junho. Se não for votada até lá, perde a validade. O adiamento dá à oposição a oportunidade de alterar alguns pontos da proposta do presidente da República. Ao mesmo tempo, é a oportunidade para o governo tentar obter maioria para votar com um pouco de tranquilidade essa medida provisória. Imagens da fauna do Planalto Central do Brasil, registradas por um grupo de biólogos nos arredores de Brasília. É o trabalho do Brasília é o Bicho, tema de uma reportagem apresentada na edição de maio do programa Eco Senado, que você pode ver neste final de semana em nossa programação. Na coluna Momento Eco de hoje, o jornalista César Mendes apresenta esse e outros destaques do programa. Vocês vão ver imagens de diversas espécies de animais silvestres habitando áreas muito próximas das manchas urbanas da capital da República. Lobo-guará, veado campeiro, tamanduá-bandeira, onças, corujas. A riqueza dos registros fotográficos e videográficos feitos pela turma do projeto Brasília é o Bicho é realmente impressionante. Brasília não é só política.
Brasília é o Bicho. Esse é o projeto criado por um grupo de biólogos para conhecer as espécies que habitavam o Cerrado antes mesmo da criação da capital. Brasília é o Bicho, ele tem o objetivo de mostrar para a população os outros habitantes do DF, né, os verdadeiros habitantes que estavam aqui antes da construção da capital e antes que a gente perca isso, né, porque com o desenvolvimento está muito grande na região e isso acaba afetando a fauna e às vezes causando o desaparecimento da fauna. Então a gente quer mostrar isso antes que desapareça para que as pessoas conheçam para poder preservar. Vocês vão ver também as boas práticas ambientais já adotadas no Senado e que foram premiadas pelo Ministério do Meio Ambiente. 4 programas institucionais do Senado receberam o prêmio A3P de Boas Práticas Ambientais, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Na categoria Mobilidade e Transporte, o prêmio foi para o programa Carona Solidária, que reserva vagas especiais para os automóveis que transportem mais de 2 servidores ou servidoras gestantes. E no quadro Espécies Ameaçadas, vocês vão conhecer a pirrura. Também chamada popularmente de tiriba, habita zonas florestais nos estados do Tocantins e de Goiás, mas pode ser encontrada também na Caatinga. O programa Ecosenado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Já o Momento Eco volta na semana que vem, aqui no Senado Notícias Revista, com mais informações sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Tchau! André, você viu quanta notícia essa semana na página da Agência Senado na internet? Pois é, Eni, a semana foi movimentada e a Agência Senado acompanhou tudo. É sim, André. Vamos conferir agora no nosso giro de notícias os principais destaques. Isso mesmo. Na segunda-feira, a Agência Senado destacava a audiência pública para debater a crise na Venezuela. Os debatedores apontaram dificuldades em áreas como educação e saúde e demonstraram preocupação com o crescimento da violência na região de fronteira com o Brasil. Já na terça-feira, um dos destaques da Agência Senado foi a aprovação na Comissão de Direitos Humanos de uma sugestão legislativa apresentada por uma cidadã ao Senado. A sugestão pede a criação de uma lei que autorize a troca de nome e sexo nos documentos de transexuais, travestis e transgêneros, mesmo que não tenham efetuado a cirurgia de mudança de sexo. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a reunião do presidente do Senado com o presidente da República, governadores e lideranças partidárias para tratar do Pacto Federativo. Davi Alcolumbre propôs que a reforma da Previdência venha acompanhada de uma nova forma de distribuição dos recursos da União. Já na quinta-feira, a Agência Senado destacou o adiamento da audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão Mista de Orçamento, que estava prevista para quinta-feira. A audiência vai debater o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 e foi remarcada para a próxima terça-feira. Uma velha polêmica voltou a ser discutida no Brasil: o aborto. No Senado, foi desarquivada uma proposta de emenda à Constituição que proíbe a interrupção da gravidez, mesmo nas 3 exceções previstas na legislação atualmente. No Supremo Tribunal Federal está marcado para o dia 22 de maio o julgamento da liberação do aborto em casos de microcefalia. Esse é o tema da coluna Lá e Cá nesta semana. Estupro, risco de vida para a gestante e ausência de cérebro no feto. Esses são os 3 casos em que a interrupção de gravidez é permitida no Brasil. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se inclui nessa lista os casos de microcefalia, que às vezes acontece com fetos de grávidas infectadas pelo vírus da Zika. O Senado, por outro lado, desarquivou em fevereiro uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o aborto em qualquer situação. O que você acha? Nesta edição da coluna Lá e Cá, o debate fica com os senadores Luísa Selma e Humberto Costa. A
proibição do aborto nos casos de exceção previstos atualmente não pode aumentar a prática clandestina, causando prejuízos físicos e psicológicos para as mulheres vítimas de estupro com risco de vida ou com feto sem cérebro? Ao contrário, ela traz mais conscientização para as mulheres de quando é permitido e de quando não é permitido. Isso, às vezes, as pessoas leigas, às vezes, fazem uma certa confusão a respeito disso. Se houver a proibição nessas situações do estupro, na situação do feto anencefálico e na situação do risco de vida para a mãe, com certeza será a busca da clandestinidade que vai prevalecer e, naturalmente, todas as suas consequências danosas à saúde da mulher. A autorização da interrupção da gravidez em caso de estupro leva mulheres a usarem essa alegação para abortar com amparo legal? Não acredito de forma alguma. Ninguém se submeteria a fazer uma falsa denúncia simplesmente para obter a possibilidade do atendimento legal no Sistema Único de Saúde quando diz respeito ao aborto. Olha, eu até ouvi algum burburinho sobre isso, mas isso é um absurdo, tá? As autorizações para aborto, em caso de estupro, elas são dadas com ordem judicial. O juiz não sai dando ordem para quem chega lá e diz que foi estuprado. Óbvio que tem que ter um boletim de ocorrência, tem que haver indícios, tem que haver sinais de que efetivamente esse crime aconteceu, senão ficaria fácil. A legalização do aborto nos casos de microcefalia abriria precedentes para a reivindicação de autorização em outras malformações? Pois é, o que nós queremos evitar é exatamente a banalização dessas autorizações, né? Porque há um movimento muito grande de poucos, tá? Que são a favor do aborto, e o aborto já foi colocado nessa casa, já foi colocado na Câmara várias vezes e foi rejeitado. Nós não queremos legalização do aborto. Não, acredito que não. Logicamente que na sociedade, na evolução da sociedade, surgem sempre situações inesperadas. Mas isso o Congresso Nacional ou o próprio Supremo poderia se manifestar. Se a PEC for aprovada, como ficam os embriões de fertilização in vitro e as pesquisas com células-tronco embrionárias? Certamente isso vai ser objeto de um grande debate que vai ter que envolver o Supremo. Se essa proposta for aprovada, haverá sem dúvida, de um lado e do outro, ações no sentido de estabelecer interpretações da Constituição quanto ao seu teor. Nós acreditamos que essas pesquisas elas podem continuar sendo feitas e que os embriões devem ser fecundados só na medida do número necessário para conseguir o êxito na gravidez. Em 1889, o Brasil adotou a República como forma de governo. 2 anos depois, o país ganhou uma nova Constituição que trouxe várias mudanças. Vamos conhecer um pouco desse texto no quadro Coleção Senado de hoje. Com a Constituição de 1891, o Brasil adotou o regime de República Federativa. Pelo texto, o Congresso se reunia anualmente em 3 de maio e funcionava por 4 meses. O mandato de deputados durava 3 anos, o de senadores 9. Não havia suplentes. A cada cadeira vaga era feita uma nova eleição. O mandato do presidente da República era de 4 anos e não havia reeleição. E o vice-presidente do país é quem comandava o Senado. A República separou o Estado da Igreja, só reconhecia o casamento civil, o ensino em estabelecimentos públicos era leigo e as igrejas não tinham subvenção oficial. A Constituição já previa a liberdade de pensamento e de imprensa. O texto também acabou com a pena de morte e de trabalhos forçados. Para compensar o imperador Dom Pedro II, deposto e exilado na Europa, foi concedida a ele uma pensão vitalícia. A primeira Constituição republicana vigorou até 1930. Os originais se encontram nos arquivos do Senado.
Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.